Olá, pessoal. Vamos para agora a nossa segunda aula de evolução, nesse primeiro bloco de ensino remoto. Na aula passada, vamos lembrar, a gente revisou um pouco dos conceitos de frequências alélicas, frequências genotípicas, como se calcula e a importância desses cálculos para entender como a evolução ocorre nas populações. Bom, hoje, nessa segunda aula, nós vamos ver como que os fatores diversos que atuam numa população podem alterar a frequência dos alelos e dos genótipos nas populações. E, no final da aula, nós vamos aprender o primeiro modelo que tenta explicar como que as frequências alélicas e genotípicas nas populações podem ser alteradas por esses fatores. Na verdade, hoje nós vamos ver um modelo nulo. O que é isso? É um modelo onde a gente assume que nenhum dos fatores estão atuando. Nós vamos ver a importância também de se ter um modelo nulo para estudar os próximos modelos, no qual a gente vai incorporando o efeito de cada um dentro desse modelo nulo. Essa é a sua importância. Então, hoje nós vamos ver os fatores microevolutivos e também esse modelo nulo que a gente chama de modelo de Hardy-Weinberg. Ok? Vamos lá, rapidinho, nessa segunda aula de evolução do primeiro bloco de ensino não presencial. Bom, pessoal, então, para a mutação, para as populações evoluírem, tem que ter mudança na frequência dos alelos e dos genótipos. Então, uma das coisas mais simples de mudança na frequência dos alelos e dos genótipos é a transformação de um alelo em outro. Ou seja, a transformação do alelo 1 para o alelo 2, do azinho para o azão, do azão para o azinho. Então, a gente viu que o material genético não é estático. O material genético pode sofrer mudanças. Isso Darwin não sabia. Então, Darwin não sabia explicar a origem da variação. Então, hoje, a gente sabe que a variação surge, a variação genética surge através de processos de mutação. Bom, esses processos de mutação podem ter naturezas diversas. Lá no texto, lá está mostrando sobre os efeitos das mutações. Lá na aula de evolução, nos textos de evolução, vocês vão ver um resumo, uma descrição desses processos. Mas aqui, nesse momento, vale só lembrar que o quê? O material genético não é estático. Ele pode sofrer mudanças, e essas mudanças no material genético a gente chama conjuntamente de mutações. Então, a primeira causa de variação nas populações, ou seja, a primeira fonte de mudanças nas populações é a transformação de um alelo em outro, através das mutações. Então, originalmente, uma característica só tem uma forma, ou seja, todos os alelos no meu pool gênico, ou seja, no meu balaio, pool gênico, reservatório gênico, piscina gênica, é um termo em inglês muito difícil da gente traduzir para o nosso, Então, nós vamos tratar aqui carinhosamente que toda a população tem um balaio de alelos, certo? Então, no meu balaio de alelos, originalmente só tem um. E a partir do processo de surgimento de novas mutações, vão surgindo o quê? Novos alelos na população. Então, originalmente, uma população que não sofreu mutação naquela região não tem variação. Todo mundo é do alelo azinho, aqui no meu exemplo, somando de frequência 100%. Bom, quando ocorre um processo de mutação, o que aconteceu aqui? Um alelo azinho se transformou num novo alelo que eu chamei aqui de azão. Não necessariamente ocorre sempre a mudança de uma forma recessiva para dominante ou dominante para recessivo. Na verdade, existem genes que não há nem dominância, vocês viram isso em genética. Então, genericamente, eu posso mudar um alelo A1 para o alelo A2, o A1 para o A3, o A3 para o A2, o A4 para o A5, ou seja,
a causa, ou seja, a consequência das mutações, ela ocorre devido à interação com os processos fisiológicos e a característica que vai ser influenciada. Então, isso não tem nada a ver com o processo de mutação. Então, no processo de mutação, o que acontece, gente? Ocorre a mudança de um alelo para outro. Então, aqui no meu exemplo, o que aconteceu? O meu balaio de alelos que só tinha o alelo azinho, uma dessas formas, um desses alelos azinho, sofreu a mutação, se transformou em azão, e aí entrou um novo alelo no meu balaio. Se esse novo alelo que entrou no meu balaio for utilizado para compor o seleto grupo de indivíduos da próxima geração, essa é uma das coisas também que a gente tem que considerar nas populações naturais, porque as populações naturais têm tamanho limitado. A gente viu isso lá com maltos. As populações têm a tendência de serem enormes, mas as populações têm tamanho reduzido, então tamanho limitado. Então a gente tem que entender que a próxima geração de uma população é um grupo seleto, é um grupo privilegiado de indivíduos potenciais que poderiam ter sido formados. Alguns gametas, na verdade a grande maioria dos gametas não são utilizados para formar novos indivíduos. Primeiro, os zigotos, muitos deles não se desenvolvem, alguns até chegam a nascer, mas acabam sendo predados ou não sobrevivem por não se encaixar nas condições ambientais. No fim, quem vai compor a próxima geração viável, capaz de produzir gametas e exercer a reprodução na próxima geração, é apenas um grupo reduzido de potenciais indivíduos que poderiam surgir. Então, quando uma nova mutação entra no balaio, além dela ter surgido, ela tem que ser utilizada para formar um novo indivíduo na próxima geração. E aí eu tenho o quê? Um novo genótipo na próxima geração. Então, uma das forças evolutivas é a mutação. A mutação, em essência, é a fonte, é a origem de novos alelos. No meu exemplo aqui, o novo alelo que surgiu foi o alelo azão, mas poderia ser qualquer outro. E a gente acaba de ver aqui, vou falar mais detalhadamente à frente, mas é bom já falar agora, que não basta surgir o novo alelo. Esse alelo novo surge, mas esse novo alelo, ao entrar dentro do balaio de alelos, ou seja, dentro do nosso pool gênico, ele tem que ser utilizado para compor indivíduos da próxima geração para se transformar o quê? Num novo genótipo para a próxima geração. Porque se esse novo alelo surge e não encontra um outro gameta para ocorrer a fecundação, ou mesmo se gerou um novo zigoto, esse zigoto não vai para frente, o que acontece com esse alelo? Ele é eliminado ali, a gente nem percebe a evolução. Vai varrer esse novo alelo. Isso acontece, gente, muitos alelos surgem, mas tornam o zigoto inviável, ou muitos alelos surgem e nem participam do processo de fecundação e acabam sendo perdidos sem que seja passado para as próximas gerações. Isso acontece o tempo inteiro, ok? Por isso que a gente fala que a taxa de fixação das mutações, ou seja, quando um novo alelo surge, fica na população muito pequeno. Então, o poder das mutações para mudar a frequência dos alelos é muito pequeno. O grande papel das mutações é criar novos alelos. O destino desse novo alelo, só com os outros fatores é que vão decidir. Vai ter um destino ao acaso, se ele nem for usado por acaso, ou se esse novo alelo confere uma característica vantajosa, ele prospera. Se for uma característica desvantajosa, ele vai ser perdido pelo processo seletivo. Bom, mas as mutações podem alterar as populações, então a gente diz que ele é um fator evolutivo, um fator microevolutivo,
que estão ocorrendo nas populações. Só as mutações podem acrescentar alelos nas populações? Lógico que não. Quando eu tenho processos migratórios, o novo indivíduo que está chegando está trazendo o que para a nova população? Novos alelos. Então, o indivíduo que chega numa nova população e consegue reproduzir com os indivíduos residentes está inserindo o seu material genético na população para a próxima geração. Então, se ele tem alelos diferentes, ele está contribuindo com a modificação da população também. Então, o que temos como fonte de novos alelos numa população é o quê? Mutações que vão gerar novos alelos. E também processos migratórios que podem inserir dentro de uma população novos alelos. O contrário também acontece, gente. Se a gente tem ondas de emigração, ou seja, indivíduos saindo da população por algum motivo, os alelos desses indivíduos vão sair do balaio. Ou seja, vai haver uma perda desses genótipos, porque esses indivíduos estão saindo, a população está perdendo. Então, processos migratórios de entrada e saída de indivíduos traduz-se na evolução como entrada de novos alelos e saída de alelos existentes. Ambos os processos vão fazer o quê? Mudar as proporções dos alelos nas populações. Vão alterar a proporção dos alelos no meu balaio de gametas, no meu balaio de alelos, no meu pool gênico. E se eu vou alterar as frequências alélicas e genotípicas, porque tem alelo entrando ou alelo saindo, evolução está acontecendo na escala populacional, microevolução está acontecendo. Então, processos migratórios e mutações vão o quê? Colocar novos alelos lá dentro. Bom, processos emigratórios, ou seja, indivíduos saindo, podem tirar alelos da população. Mas não é só isso que pode tirar alelos da população. A gente já viu lá nas primeiras aulas que a seleção natural pode tirar alelos, caso esse alelo que não cause algum tipo de vantagem para aquele indivíduo na população. Ou seja, se aquela característica que aquele alelo confere não traz vantagem, não traz sucesso para o indivíduo que o porta, o indivíduo não vai deixar descendentes ou vai deixar menos descendentes. E a tendência é que aquele alelo comece a cair em frequência. Bom, existem outros fatores que alteram as populações? Existem sim. Por exemplo, os acasalamentos não aleatórios. Né? Os acasalamentos não aleatórios podem se dar de maneiras distintas, eu vou ter uma aula só disso, mas vamos pegar um exemplo assim, simples, que são os acasalamentos preferenciais. Então, existem algumas espécies que têm acasalamentos preferenciais, onde um parceiro pode buscar no outro características similares às dele ou características que são distintas das dele. Ambos os casos têm consequências diferentes para as populações. Por quê? Vamos explicar aqui rapidamente. Imagine, então, que eu tenho o quê? Uma espécie onde há a preferência por características similares. Imaginamos que muitas das características são determinadas pelos alelos. Então, se eu estou buscando características similares, indiretamente eu estou favorecendo o acasalamento de genótipos similares. E aí, o acasalamento de genótipos similares vai aumentar ali o quê? A proporção dos homozigotos naquela população. Por outro lado, de maneira inversa, se eu tenho acasalamentos onde os parceiros buscam características distintas, eu estou fazendo com que genótipos distintos produzam a fecundação. Genótipos distintos, gametas distintos, eu vou estar favorecendo a formação dos heterozigotos. Então, eu estou mudando as frequências genotípicas das populações. Notem que aqui os acasalamentos não aleatórios estão tirando e colocando alelos, mas eles estão mudando o jeito com que os alelos se organizam na população.
população. Ou seja, eu não estou mudando a frequência alélica, mas eu estou mudando a frequência genotípica. Ah, tem consequência mudar a frequência genotípica? Isso não está nem entrando nem saindo? Tem sim, e nós vamos ver o peso disso na aula de seleção natural. Né? Lembrando que homozigotos e heterozigotos podem ter características diferentes. Então, eles podem ser selecionados de maneira diferente. Então, se eu tenho um sistema de acasalamento que muda heterozigotos e homozigotos, e eu estou assumindo que heterozigotos e homozigotos têm características diferentes, a população muda, e se a seleção estiver atuando sobre eles, pode diminuir o homozigoto ou diminuir o heterozigoto, e a população pode estar sofrendo por causa desses acasalamentos não aleatórios. Então, os acasalamentos não aleatórios alteram as combinações de alelos, alteram as frequências genotípicas. Alterei as frequências genotípicas, estou mudando as populações. Fator microevolutivo. Outro fator, gente, é o seguinte, vai muito com aquele conceito que eu passei para vocês de que as populações têm um tamanho limitado. Então, imagine um cenário onde eu tenho um grupo pequeno de indivíduos numa população. Esse pequeno número de indivíduos na população, mesmo sendo pequeno número, são capazes de produzir muitos gametas. Então, eu tenho um grande balaio de gametas. Porém, apenas um pequeno grupo das combinações de gametas após a fecundação vão formar a próxima geração. Então, os próximos genótipos, mesmo que se acasalem ao acaso, apenas uma pequena parte dos gametas possíveis de serem combinados são utilizados. Então, a gente fala que o quê? O processo de formação da próxima geração de uma população é um processo de amostragem de todos os gametas possíveis. Então, vamos supor assim, um exemplo simples. Se minha população tem 100 indivíduos e cada indivíduo é capaz de produzir 1000 gametas, no fim, o processo vai ter o quê? 100 vezes 1000 gametas possíveis, ou seja, 100.000 gametas. Então, 100.000 gametas poderiam ser utilizados para formar a próxima geração. Mas vamos supor que a próxima geração foi formada por 80 indivíduos apenas. Né? A população tinha 100, mas por restrições ambientais, talvez, passou para 80. 80, na verdade, é o quê? É uma população formada por um balaio de 160 gametas. Imagine, de 100.000 gametas, a próxima geração utilizou apenas 160 desses gametas. Ou seja, foi uma pequena amostragem de um universo enorme de gametas. E vocês já aprenderam na estatística que o quê? Quanto menor a amostra, menos ela vai ser representativa do todo. Ou seja, eu posso ter o quê? Uma proporção de gametas aqui no meu balaio da próxima geração, de alelos na próxima geração, que não representa o quê? O balaio original de gametas que veio do quê? Do meu balaio de alelos original. Vamos refinar esse conceito aqui. Então, gente, o que eu tenho? As populações têm tamanhos limitados, geralmente tamanhos pequenos. Então, quando uma população, mesmo se acasalando aleatoriamente, ela vai produzir um universo enorme de gametas. Só que apenas uma pequeníssima parte desses gametas vão compor os indivíduos da próxima geração, vão compor o pool gênico da próxima geração, vão compor o balaio de alelos da próxima geração. Ou seja, ocorre um processo de amostragem dos gametas possíveis. E vocês já aprenderam que o quê? Quanto menor a amostragem, menor a chance de eu estar
representando o todo. Então, o que seria o todo? Seriam as proporções originais dos alelos. Então, eu posso simplesmente, por acaso, por estar mostrando muito pouco a minha população de alelos possíveis, alterar a frequência. Por quê? Porque eu posso ter, simplesmente ao acaso, ter pego mais do Azão do que do Azinho para compor a próxima geração. E aí, o que aconteceu? A frequência do Azão vai subir e a do Azinho vai crescer, porque um é melhor que o outro? Não, simplesmente ao acaso, porque eu fiz uma amostragem, eu peguei mais de um gameta do que do outro. Entendeu? E isso vai alterar a frequência dos alelos na próxima geração. Alguns alelos vão ser perdidos, outros vão ser super representados. A população se altera com o tempo, simplesmente por quê? Porque o processo de formação das gerações futuras é sempre um processo de amostragem de quem? Do meu balaio de gametas possíveis. Esse processo, gente, é chamado de deriva gênica. Deriva gênica por quê? Porque se você deixa isso acontecendo ao acaso, ora um alelo sobe, outro alelo desce, ora um alelo sobe, outro alelo desce, outro alelo sobe, outro alelo desce, e aí fica como que se as frequências alélicas e genotípicas ficassem como se fosse um material à deriva no mar, ou seja, subindo e descendo, sem ter o quê? Um direcionamento específico ou determinado. Ele é jogado ao sabor do acaso. Ok? Então, isso é deriva gênica. Os genes ficam à deriva. Por quê? Porque sobe e desce devido a essa amostragem dos gametas. Ok? Bom, gente, então, a gente acabou de ver que, além do processo de seleção, mais 4 coisas podem mexer com as frequências alélicas e genotípicas numa população. Então, a gente tem seleção natural, mas a gente tem mutações, migrações, deriva gênica e acasalamentos não aleatórios. Todos esses 5 fatores juntos, todos esses 5 fatores microevolutivos juntos, vão fazer com que as frequências dos alelos se alterem, as frequências dos genótipos se alterem ao longo das gerações. Ou seja, vão fazer com que a população evolua. Como que a gente consegue estudar isso? Então, a gente tenta criar modelos matemáticos que mostrem qual é o comportamento de cada um desses fatores, como que cada um desses fatores pode alterar a frequência dos alelos e dos genótipos. Certo? Bom, então, o primeiro princípio de como estudar esses efeitos é estudar como seria a população se nada tivesse acontecendo, ou seja, nenhum dos meus 5 fatores evolutivos estivesse acontecendo. Por quê? Porque aí eu uso ele como uma base, né? E quando eu quero incorporar no modelo o efeito de cada um deles, eu pego essa base e coloco o efeito em cima desse modelo base. Então, muitos modelos matemáticos começam com o modelo nulo e, à medida que eu vou incorporando fatores, ou seja, coisas que complicam o meu modelo, eu vou inserindo eles no meu modelo matemático. Então, o modelo nulo, ou seja, o modelo onde nada está acontecendo, onde a evolução não está acontecendo, onde as populações não estão se modificando com o tempo, é um modelo que assume que frequências alélicas não mudam. As frequências alélicas são estáveis, não entra nem alelo e nem sai alelo. E também, ao longo do tempo, as frequências genotípicas também vão se estabilizar, né? Porque não vai ter nenhum fator que vai fazer com que os genótipos se embaralhem, ou seja, mudem o seu jeito. Então, nesse caso, para eu assumir o modelo nulo, eu tenho que assumir que nenhum daqueles outros fatores que eu falei estejam ocorrendo. Então, esse modelo nulo, a proposta dele foi feita independentemente por 2 cientistas.
o Hardy e o Weinberg. Por isso que o modelo é chamado de modelo de Hardy-Weinberg, porque dois pesquisadores, independentemente, pensaram a mesma coisa. Então, o modelo foi chamado de modelo de Hardy-Weinberg. Então, ele é em modelo chamado modelo nulo, porque a gente assume que os fatores microevolutivos não estão acontecendo. Então, como é que funciona esse modelo? Então, nesse modelo, eu não vou ter o quê? A seleção atuando. Então, a seleção não está tirando nem favorecendo nenhum alelo. Novos alelos não vão surgir por mutações. Novos alelos também não vão entrar e nem sair por migrações. Eventos migratórios não estão acontecendo, então nem entra e nem sai alelo. Outra coisa que a população é infinitamente grande a ponto de eu assumir que eu não estou amostrando alelos no processo. Lembra da deriva gênica? Ela sempre vai alterar as populações, porque as populações têm tamanho limitado, então eu vou estar sempre amostrando gametas. No modelo nulo, eu assumo que não há amostragem, ou seja, eu estou usando tudo. Então, como o potencial de gametas é enorme, significa que as populações são enormes, que tudo quanto é gameta que eu produzir, ele vai ser utilizado, então eu não vou ter esse efeito de amostragem. Ou seja, eu estou eliminando a deriva gênica. Outra coisa que a gente viu que pode bagunçar o negócio é acasalamentos não aleatórios. Então, o modelo nulo assume que o quê? Os acasalamentos são aleatórios. Então, no modelo nulo, onde eu imagino que a seleção, que a evolução não está acontecendo na população, eu tenho que eliminar as 5 coisas. É o quê? Não tem seleção, não tem mutação, não tem migração, não tem deriva, ou seja, as populações são enormes, e não tem acasalamentos preferenciais ou acasalamentos não aleatórios. Tudo é aleatório. Então, como que a população seria, como os alelos se distribuiriam ao longo das gerações se esses fatores não acontecessem? Tudo aconteceria ao acaso. Vamos pensar nisso como aconteceria? Imagine. Então, a minha população é um balaio de alelos, que no momento da reprodução seria o quê? Liberaria um balaio de gametas, a gente já viu isso. Então, nesse balaio de gametas, a proporção de cada alelo nesses gametas seria exatamente igual à proporção dos alelos, ou seja, a frequência dos alelos. Então, vamos pensar aqui. Se na minha população original, a frequência do alelo azinho é de 70%, então a proporção de gametas que tem o azinho, que vão formar a próxima geração, é 70%. Se na minha população original, o balaio lá de alelos, ou seja, o número de alelos, a proporção de alelos azão é 30%, o número de gametas que tem azão é 30%. Então, eu assumi isso aqui no meu modelo. Então, vamos acompanhar o desenho aqui. Então, azinho é o que tem mais. Então, a frequência de azinho é Pzinho. Então, Pzinho é igual a 0,7, 70%. Qzinho vai ficar com azão, porque azão é de menor frequência. Então, azão é igual a 0,3. Muito bem. Então, quando esses gametas forem se formar, os novos indivíduos da próxima geração, eu vou ter sempre o que? O gameta masculino encontrando o feminino, e ocorre a fecundação formando um novo indivíduo. Então, eu tenho 4 situações possíveis, onde eu tenho o quê? O gameta feminino azão encontrando o gameta masculino azão. Qual a chance disso acontecer? Aí, vamos pensar. Se a frequência do azão no balaio é 30%, eu tenho 3 em 10. 3 azões em 10, geral. Então, se eu pegar um balaio enorme e lá tiver 10 gametas, 3 vão ser azão. Então, a chance de eu ir lá no meu balaio, tirar um azão, é 3 em 10, que é exatamente a proporção daquele alelo na população. Então, para eu formar o indivíduo azão,
eu tenho que ir lá no meu balaio e tirar um azão e ir lá no meu balaio e tirar outro azão. Vocês já aprenderam em probabilidade quando eu quero dois eventos independentes? Uma coisa acontecendo e outra coisa acontecendo, para que essas duas coisas aconteçam, a probabilidade delas acontecerem independente é a multiplicação das suas probabilidades. Ou seja, para uma coisa acontecer e outra também, eu tenho que multiplicar a probabilidade de uma vezes a probabilidade da outra. Então, a gente já acabou de mostrar que o quê? Para eu formar o azão, eu tenho que ir lá no meu balaio de gametas femininos e pegar um azão. E no meu balaio de gametas masculinos e também pegar o azão. Então, a frequência, a chance disso acontecer é o quê? É a frequência de azão vezes a frequência de azão, que é Qzinho e Qzinho. Não é isso? Então, é igual a P ao quadrado. A chance... Ah, gente, aqui tem um errinho aqui. Que eu vou consertar aqui agora, tá? Só um errinho aqui no meu slide, que eu vou corrigir aqui. Então, vamos considerar aqui, ó. Azinha, tá? Só para não cometer erros. Então, a chance de eu ir lá é Pzinho vezes Pzinho, que é igual a P ao quadrado. Qual a chance de eu formar o outro homozigoto? É a mesma. Eu ir lá no meu balaio de gametas femininos, pegar o Azinho, e lá no meu balaio de gametas masculinos, pegar o Azinho. Então, é o quê? É a chance de eu ir lá no balaio feminino e no balaio masculino juntos e formar. Então, é Qzinho vezes Qzinho, que é igual a Q ao quadrado. Muito bem. E qual a chance de eu formar um heterozigoto? Eu tenho duas possibilidades. É eu ir lá no balaio feminino e pegar o Azinho, não é isso? E eu ir lá no balaio masculino e pegar o Azão. Mas eu também posso ter outra chance. É eu ir lá no balaio e pegar o feminino Azão, e lá no balaio masculino e pegar o Azinho, que eu também formo. Então, eu tenho o quê? É a chance de eu pegar o Azão com o Azinho, mas também ou pegar o Azinho ou o Azão. Então, a regra do ou é mais. Então, é P vezes Q mais Q vezes P. Que é igual a PQ mais PQ, que no final dá 2PQ. Então, gente, no modelo nulo, onde tudo acontece aleatoriamente, a chance de eu formar os genótipos é sempre o produto de suas probabilidades. Vamos só apagar essa bagunça aqui que eu fiz no meu quadro. Olha só que legal, agora no meu quadro digital, eu apago tudo e vamos tocar o... Pronto. Vamos lá. Então, vocês viram que o que? A chance de eu formar o azão é o quê? É 0,3 vezes 0,3, que é exatamente o que? A sua frequência original na população. É a frequência do alelo vezes a frequência dele mesmo de novo, que é igual ao quê? A P ao quadrado. A chance de eu formar o outro é o quê? É 0,7 vezes 0,7, o outro homozigoto. Então, a frequência do genótipo homozigoto é igual à frequência do seu alelo ao quadrado. Já a frequência do heterozigoto, numa população onde a seleção não está, onde a evolução não está acontecendo, é o quê? É 2 vezes a frequência de um alelo vezes a frequência do outro. Então, ó,
frequência de um genótipo homozigoto numa população sob ausência da evolução, ou seja, em condições totalmente aleatórias de encontro de gametas e formação de novos indivíduos, a frequência de um genótipo homozigoto é igual ao quadrado da frequência do seu alelo. Então, formar azão é igual à frequência de azão ao quadrado. Se for azinho, a frequência de azinho é igual à frequência do azinho ao quadrado. E o heterozigoto é 2 vezes a frequência de um alelo, no caso o azão, vezes a frequência do outro alelo. Ok? Então, nesse caso aqui, gente, se o azão é 0,3 e o azinho é 0,7, a frequência de azão vai ser o quê? 0,3 vezes 0,3, que é igual a 9%. A frequência do outro homozigoto é o quê? 0,7 vezes 0,7, que é igual a 0,49, 49%. E a frequência do heterozigoto? É 2 vezes 0,7 vezes 0,3. Então, é 2 vezes 0,7 vezes 0,3, que é igual a quanto? 0,42, que está aqui. E a frequência dos alelos ao longo do tempo? Ela não se altera, lembra? A frequência dos alelos não entrou e nem saiu, então se ela começou com 0,7, a frequência de azinho, ela sai como 0,7. Se a frequência de azão entrou como 0,3, ela vai continuar como 0,3, porque estamos na ausência de evolução aqui. E a frequência dos genótipos a partir dessa proporção também vai se manter, porque os indivíduos vão continuar encontrando ao acaso, a formação dos zigotos também é ao acaso, e sempre usando as suas proporções como forma de determinar quais serão os genótipos da próxima geração. Tudo bem? É um conceito que vocês vão precisar de trabalhar no texto, escrever, fazer as fórmulas, tá, gente? Ele é a base para as próximas aulas, ele é a base para os exercícios de fixação que nós vamos ver. Então, vá lá no texto, estude lá o texto, lá tem umas questõezinhas para vocês pensarem, tá? Não fiquem só na aula, não. Vai lá no texto e procurem outras formas de aprendizado. Lembrando que o quê? Cada pessoa aprende de um jeito. A gente aprende de ouvido, tem gente que gosta de ver, e tem gente que gosta de estudar sozinho no papel. Tá? Tem gente que tem que praticar os exercícios na mão, tem que fazer resumo, tem que fazer mapa conceitual, etc, etc, etc. Cada um de vocês vai ter que descobrir como é que estuda sozinho. Esse é um desafio para vocês. Tá bom? Muito bem, gente. Então, sabendo disso, que a frequência de um genótipo baseia-se pura e simplesmente na frequência do seu alelo, eu consigo calcular a frequência de qualquer genótipo, sabendo que a frequência dos alelos. Então, qualquer situação, se eu falar que está na ausência de mutação, ou seja, estamos sob o modelo nulo, se eu tenho que a frequência de um alelo, por exemplo, de Pzinho é igual a 0,6, eu já vou saber de cara que a frequência de quem? De Pzinho. E Pzinho é igual a 0,6 ao quadrado, que é igual a 0,36. E assim por diante. Então, essa tabelinha que eu estou mostrando aqui nesse slide, ela quer dizer isso. Olha lá. Então, a partir dessa tabela, aqui estão as frequências dos alelos azão e azinho, eu consigo descobrir qualquer um dos meus genótipos a partir daqui, seguindo essas linhas. Então, por exemplo, se eu tenho a frequência de azão, não é isso? 80%. Se eu sei que a frequência de azão é 80%, aqui eu vou ter a frequência do genótipo, aqui eu vou ter a frequência do outro genótipo, aqui a frequência do outro genótipo. Por exemplo, se eu tenho aqui, nesse ponto, a frequência de azão é 0,8, a frequência de azão vai ser 0,64 aqui em cima.
A frequência do heterozigoto vai ser o quê? 0,8 vezes 0,2 vezes 2, que é 0,32. Isso? Então vai dar aqui. E a frequência de azinha é o quê? É 0,2 ao quadrado vezes 0,44%, que vai dar aqui. Então aqui é 4%, aqui é 64%, não é isso? E aqui é 32%. Como é que você descobriu isso, Gustavo? Fazendo a conta, não é isso? Então, se eu tenho que a frequência de azão é igual a 0,8, por exemplo, a frequência de azão é igual a o quadrado do alelo. Então, vai ser 0,8 ao quadrado, que é igual a 0,64. Se eu sei que a frequência de azão é 0,8, a de azinha é o quê? É o que sobrou. Então, se um é 80%, o outro é 20%. Então, vai ser o igual a quanto? 0,2, que é 20% ao quadrado, que é igual a 0,4. Né? Isso aqui é igual a 64%. Aqui é igual a 4%. E a frequência do heterozigoto, Gustavo? É o quê? É 2 vezes a frequência do alelo vezes a frequência do outro. Então, é 2 vezes 0,2 vezes 0,6, que é igual ao quê? 2 vezes 6, não, né, gente? 8 aqui. Eu comprei. 0,8 vezes 0,2 é 0,16. 0,16 vezes 2 dá 0,32, que é igual a 32%. Ok, gente? Vocês têm que ver também que o quê? Se minha letra é feia no quadro, ela vai continuar feia aqui no meu quadro virtual, né? O quadro virtual é tão fiel ao quadro original que se a letra do professor é feia lá, é feia aqui também, tá bom? A facilidade aqui é que eu não tenho que ficar cheirando a pó de giz. Olha que beleza, né? Mas, infelizmente, por outro lado, eu não tenho a companhia de vocês aqui, né? Sinto muito falta da presença de vocês nas aulas, né? Esse calor humano é muito importante, porém, esses são os desafios que a pandemia nos impõe e em breve nós vamos estar juntos aí nessa jornada. Bom, então a gente vê o seguinte, se as frequências alélicas e genotípicas não estão mudando, a população fica num equilíbrio. E esse equilíbrio é chamado de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, se a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, é porque as mudanças não estão acontecendo nos alelos e nos genótipos e não está acontecendo a evolução. Quando que a evolução vai acontecer? Quando todos esses fatores estiverem atuando, certo? Ah, todos têm que atuar juntamente? Não. Normalmente estão atuando, mas em cada população, em cada momento do tempo, em cada população, né, sabendo que as populações são dinâmicas, cada um desses 5 fatores pode estar atuando de uma maneira diferente e o peso de cada um desses fatores pode ser diferente naquele dado momento daquela população. Né? Em certos casos, por exemplo, a população está muito pequena, a deriva vai ter muito efeito. Em certos casos, as condições ambientais estão muito ruins, a seleção vai ter muito efeito. Então, a população ela vive constantemente sob o efeito desses 5 tipos de fatores evolutivos. E se elas estão constantemente sob o efeito de fatores evolutivos, qual é a consequência? Suas frequências alélicas e genotípicas estão constantemente sendo alteradas ao longo das gerações. E se as populações estão sofrendo mudanças nos alelos e nos genótipos ao longo das gerações, nós dizemos que as populações estão evoluindo. Os indivíduos estão evoluindo? Não. O indivíduo não evolui no conceito estrito da palavra. Tá? As populações evoluem sempre de uma geração para outra, porque elas têm que mudar ao longo das gerações, certo? Então, essa é a nossa segunda aula. Eu mostrei para vocês o equilíbrio de Hardy-Weinberg, o modelo nulo de Hardy-Weinberg. Então, a aplicabilidade dele é o seguinte, gente. Se eu disser para vocês que a população está em equilíbrio, eu, com a frequência alélica, eu consigo descobrir a genotípica. Como? Usando a fórmula
o homozigoto, a frequência do homozigoto é igual ao quê? Ao quadrado da frequência de seu alelo. E a frequência do heterozigoto é igual a 2 vezes a frequência de um alelo que ele tem, vezes a frequência do outro alelo que ele tem. Simples. Então, nos exercícios que a gente vai fazer, se eu disser que a população está em equilíbrio ou que os fatores evolutivos não estão atuando, o que está acontecendo? A distribuição dos genótipos é definida pela frequência dos alelos. De que jeito, Gustavo? Seguindo a fórmula, a frequência do genótipo homozigoto é igual ao quê? Ao quadrado da frequência de seu alelo. Que é isso? Azão é igual ao quadrado de azão. E a frequência do heterozigoto, Gustavo? É igual a 2 vezes a frequência de um alelo que ele tem, vezes a frequência do outro alelo. Dependente. Então, por exemplo, se ele tem um alelo A1 e A5, se ele é um homozigoto A1 A5, um heterozigoto A1 A5, qual é a frequência dele? 2 vezes A1 vezes a frequência de A5. Beleza? Essa é a nossa aula de equilíbrio e de modelo de Hardy-Weinberg. É um modelo nulo, onde a gente assume que o quê? Não estão ocorrendo mudanças microevolutivas, mudanças de frequências alélicas e genotípicas nas populações. Lá, nos exercícios de fixação, vão ter vários exercícios que vão tratar disso. Vocês vão calcular frequências alélicas, frequências genotípicas e frequências genotípicas a partir das alélicas ou alélicas a partir das genotípicas, quando eu disser para vocês o quê? Que a população está em equilíbrio. Próximos blocos nós vamos ver o quê? O efeito dos vários fatores microevolutivos e como que eles vão complicando a fórmula. Beleza? Esse foi o nosso primeiro bloco de aulas. Daqui a 15 dias vocês vão receber mais material, mais atividades de fixação que vão contar como nota e mais atividade avaliativa, vai contar como frequência e mais atividade avaliativa que vai contar como nota. Então, temos atividades de fixação, conta como frequência. Atividades avaliativas contam como nota. Vocês vão ter que fazer as atividades, bater uma fotinho no celular de vocês e mandar para mim, fazer um upload no lugar certinho que eu vou colocar para vocês, lá no Moodle, que eu vou receber esse material e vou fazer o registro da entrega das atividades de fixação para atribuição de frequência e vou dar a nota para as atividades avaliativas para registrar no Conecta a nota de vocês. Tá bom? Dúvidas? Mandem lá no chat ou no Zap, que eu vou tirar as dúvidas no dia marcado, olhem no cronograma, ou no dia da nossa reunião, para quem puder participar desse encontro ao vivo aí que a gente vai ter. Mas vocês não tenham dúvida nenhuma e a gente usa essa aula só para bater papo. Mas eu acho que não vai acontecer. Tá bom? Abraço para vocês e a gente se vê no próximo bloco, vendo os próximos fatores microevolutivos. Tchau, pessoal!